As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, a Senhora da Piedade, padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe dos missionários. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da Igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vamos viver este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria, a fim de que possamos ser, de verdade, missionários e missionárias, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus, na alegria deste mês missionário, mês de outubro, anunciando o Evangelho da vida, particularmente pelo testemunho. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?" Amado e amada de Deus, celebramos hoje com alegria, preparando-nos para a festa da padroeira do Brasil, Rainha e Padroeira a Senhora Aparecida, o 5º dia da novena, celebrando a festa de um título bonito e tão importante de Nossa Senhora, a Senhora do Rosário. Nós somos chamados a compreender que na nossa espiritualidade, não como qualquer devoção, que a oração do Rosário nos coloca pela experiência em sintonia, modulando nossos corações com o coração do amor de Deus, nos fazendo entrar no mistério deste amor. Por isso, o Santo Rosário deve ser recitado diariamente por todos nós, particularmente nas nossas famílias e nas nossas comunidades de fé, para experimentarmos esta abertura bonita ao amor de nosso Deus. A experiência fecunda do amor de Deus em nós depende desta bela experiência de abrir-nos ao diálogo permanente com Deus, na escuta da sua palavra, no voltar o nosso olhar sobre os mais pobres e sofredores, na escuta bonita do clamor que existe no nosso mundo, para gerar em nós um diálogo que nos faça compreender o chamado de Deus
como é exemplar para todos nós, Maria, e assim poder dizer o nosso sim. Quando o anjo respondeu à pergunta de Maria, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. E lembrou, Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, ao 6º mês daquela que era considerada estéril, para compreender. E Maria compreendeu que para Deus nada é impossível. E ao compreender pelo diálogo que para Deus nada é impossível, portanto é Deus quem conduz a nossa vida, ela responde exemplarmente para nós. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se, porque o seu coração estava aberto a esse amor de Deus. São Bernardo comenta, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, porque é fonte de sabedoria, o verbo do Pai nas alturas. Este verbo, Cristo, através da Virgem Santa, se faz carne, de modo que aquele que diz eu no Pai e o Pai em mim, dirá também eu saí do Pai e vim. Porque no princípio, como diz São João, era o verbo. São Bernardo comenta, já borbulha a fonte, mas por enquanto apenas em si mesma. Depois, o verbo era com Deus habitando na luz inacessível. O Senhor dizia anteriormente, eu tenho pensamentos de paz e não de aflição, como diz o profeta Jeremias. Mas o pensamento que está dentro de cada um de nós deve ser o pensamento inspirado por esta presença bonita de Deus e por este diálogo que somos chamados a estabelecer com Ele, a exemplo de Maria. Pois quem conheceu a mente do Senhor, escutou a sua voz, este pensa e compreende qual é o caminho da sua resposta, como Maria, eis aqui a serva do Senhor. É só na medida, meu irmão e irmã, que nós dizemos o nosso sim. É só nesta medida que nós nos tornamos missionários com Ele, Cristo, como Maria, a mãe que se torna dele discípula exemplar. Que seja esse o nosso caminho e nós possamos fortalecer o caminho missionário de nossa igreja anunciando o Evangelho da vida, na coragem bonita, sempre em sendo uma igreja em saída, ir ao encontro de cada irmão e na força do testemunho anunciar o Evangelho. Amado e amada de Deus, iluminados pela Palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho missionário e lâmpada para nossos pés, confiantes da intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que precisam de nossas orações, nos pedem orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar, particularmente os missionários e missionárias nas muitas frentes, anunciando corajosa e profeticamente o Evangelho da vida. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar,
com a alegria da ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.